CPI da Covid se preparam para uma semana com mais 3 depoimentos, inclusive um que estava programado para ter ocorrido na semana retrasada. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, será ouvido amanhã. Telegramas diplomáticos mostram o intenso trabalho dele para importar cloroquina, mesmo após a Organização Mundial da Saúde interromper os testes e entidades médicas brasileiras e estrangeiras alertarem para os riscos do uso do remédio no tratamento da Covid. O presidente Jair Bolsonaro é defensor da cloroquina. Um dos focos da CPI são os gastos públicos e os esforços do governo em apoiar um medicamento que, segundo a ciência, não funciona para a Covid. Por outro lado, Araújo também será cobrado pela relação conturbada que manteve com a China, principal fornecedor do IFA, a matéria-prima para o Butantan e a Fiocruz produzirem vacinas. Ele deixou o ministério sob críticas, inclusive de aliados do governo, por não ter feito o esforço necessário para a compra de vacinas. Na quarta, a CPI vai ouvir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento será 2 semanas depois da data prevista e é envolvido em polêmica depois que Pazuello conseguiu um habeas corpus no STF para não responder a perguntas que possam incriminá-lo. Mas ele será obrigado a dar respostas a todos os questionamentos sobre outras autoridades. Os senadores devem questioná-lo sobre a compra de cloroquina e a falta de vacinas. Na gestão dele, o governo ignorou 6 ofertas de vacina da Pfizer contra a Covid. Pazuello ainda terá muito que explicar sobre o desabastecimento de oxigênio em Manaus. Ele é investigado pelo Ministério Público Federal no Amazonas por omissão, diante do caos vivido em Manaus entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Em entrevista à Globo News, o senador governista Marcos Rogério, do Democratas, defende que Pazuello não se recuse a responder a nenhuma pergunta. Esse habeas corpus protege contra excessos, contra abuso de autoridade. O Pazuello buscou o habeas corpus, mas longe de representar aí qualquer obstáculo à apuração dos fatos, a coleta do testemunho dele. O senador de oposição Tasso Gereissati, do PSDB, também disse à Globo News que o silêncio de Pazuello será um ato de confissão de culpa. Eu não tenho a menor dúvida que o silêncio é quase que uma maneira de confessar. Não é a primeira vez que numa CPI o depoente pede o direito, pede um habeas corpus preventivo para ficar em silêncio. Já ocorreu várias vezes. Todos se deram muito mal ao fim da CPI. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, que vai prestar depoimento na quinta-feira, também entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não ser obrigada a responder a perguntas que possam incriminá-la. Ainda não há decisão sobre o pedido. Ela fez parte de um grupo do Ministério que viajou ao Amazonas para defender o uso precoce da cloroquina poucos dias antes do colapso na saúde do Estado. A CPI aprovou na semana retrasada um requerimento de informações para a Presidência da República. Pediu a relação de passeios que o presidente Jair Bolsonaro fez, que provocaram aglomeração de pessoas, muitos deles com a participação de ministros. O Planalto respondeu que não tem essa relação de eventos. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues da Rede, disse que estuda medidas judiciais para conseguir as informações.